Bem-vindo ao canal Pensando Livre, o espaço da fé raciocinada. Semana ou semanalmente, um vídeo tratando dos livros que eu considero fundamentais para aquele que quer se tornar um espírita, ou seja, seguidor do espiritismo, da doutrina espírita. E é lógico, o livro dos médiuns e o livro dos espíritos são um bom começo para qualquer aspirante ao espiritismo. Então vamos dar uma palhinha pelo livro dos médiuns. Vamos ver como ele nasceu e vamos falar da introdução, capítulo 1 e capítulo 2. Outros capítulos, próximos vídeos. Bom, o livro dos médiuns nasceu antes com outro nome, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, lançado em 1858. Kardec, então, tinha lançado o Livro dos Espíritos, as pessoas entraram no Espiritismo e queriam saber como repetir o que o Kardec já havia demonstrado. Em 61, ele altera esse livro, amplia, bota esse livro como praticamente um ou dois capítulos do Livro dos Médiuns e segue adiante aí sim com o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, algo que a Federação Espírita Brasileira está tentando acabar erroneamente. Evocação é parte do Espiritismo. Ponto final. Bom, aqui tem várias traduções. Esta que eu estou usando é do Guilhom Ribeiro. Outras, do Herculano Pires, mais nova do Evandro Noleto. Então aí, para que serve o Livro dos Médiuns? O próprio Kardec escreveu Ensino Especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade. A palavra desenvolvimento vem sendo usada desde Kardec. Médium nasce médium e se desenvolve, ou seja, melhora a mediunidade. As dificuldades que a mediunidade acontece de colocar na nossa frente, os tropeços, que não são poucos, e, lógico, ele é o guia da prática do Espiritismo e é fundamental ser estudado. Na introdução, Kardec deixou claro que é natural os que seguem o Espiritismo ter o desejo de conversar com os espíritos. É lógico, para isso é o Espiritismo. Se fosse para abandonar e só ficar fazendo pregação, continue católico, continue protestante, não venha para o Espiritismo. O Espiritismo é aquele que rompe essa barreira e vai se comunicar com os espíritos. Então, essa obra, o Livro dos Médiuns, se destina a clarear o caminho. Não é receita pronta, não é por aí não. Nem é infalível. O Kardec não cria essa expectativa. O objetivo é indicar os meios desse desenvolvimento da aptidão mediúnica, tanto quanto permitam a disposição de cada um. Ou seja, eu sou médium, você é médium. Alguns poderão desenvolver essa habilidade, esse dom, outros não. Ah, mas todos nós somos. Intuitivamente todos somos. Receber de forma como intuição alguma orientação espiritual, todo mundo recebe. É a voz interior, é o meu anjo da guarda, é o meu guia protetor, você dá o nome que você quiser. Mas essa voz que fala para você, todo mundo recebe. Lá na tua consciência também. Mas, dependendo de cada um, pode-se ou não elevar esse padrão de mediunidade de maneira a dar utilidade para ele. E é lógico, sempre quando exista isso de berço. Ele também diz que quem vem no Espiritismo um objetivo sério. Então,
Você vem para cá para conversar com o espírito, para saber vai dar Flamengo ou Fluminense no domingo, você não é sério. Você não é bem-vindo no espiritismo. Por quê? Porque o teu lugar não é aqui, rapaz. Isso é um negócio sério. Isso é uma doutrina filosófica séria. Pô. Leva isso em conta. Desde alguns anos, o Espiritismo, 4 anos no caso que ele escreveu o livro, Grandes Progressos. Ele não imagina no Brasil quanto mais progrediu. E muito, hein? Não pouco. Presentemente já não é um espetáculo. Por quê? Iam para as mesas girantes, nos salões de teatro, para se divertir. Agora não. Já vai para a Sociedade Espírita Parisiense, que o próprio Kardec fundou para se criar novos conhecimentos, novas etapas da sabedoria. Deixou de ser um espetáculo. Ele diz também que ele expôs a parte filosófica da ciência espírita. Olha bem que ele está falando aqui. Há uma ciência espírita e há uma parte filosófica dessa ciência. Essa parte filosófica da ciência é o livro dos Espíritos, socrático, duro, pergunta e resposta, não tem romance nenhum. Pois bem, mas tem também uma parte prática, é essa do livro do Remédio. Essas duas obras, que não dependem uma da outra, vale a pena ser lida. Mas, se você quer começar por alguma coisa, procure o que é o Espiritismo e depois o Livro dos Espíritos. Em seguida, leia o Livro dos Médiuns. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai discutir primeiro a teoria de existe ou não espírito. 2, do maravilhoso e do sobrenatural, ele vai desmistificar esses dois conceitos. Então, espírita não acredita de forma alguma em maravilhoso, em sobrenatural, em milagre. Entendeu? Bom, ele tem 3 objetivos, que é refletir a existência dos espíritos, jogar por terra crenças do mistério, claro, e enfrentar o materialismo. Entre outras coisas, estaria ele falando, se ele estivesse vivo hoje, o ateísmo, o consumismo, o neoliberalismo, o comunismo, o socialismo, o nazismo, o fascismo. É disso que o Kardec está dizendo. Nada de materialismo. Para quem não sabe, o materialismo é uma ciência, ou uma filosofia, melhor dizendo, que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito. Ou seja, morreu o corpo, acabou. O espiritualismo parte de algo maior. Morreu o corpo, permanece a alma, o espírito. Aí cada religião vai decidir o que vai fazer com esse espírito. Tem religião encarnacionista e reencarnacionista. Aquelas que é uma encarnação só vai para o céu e para o inferno. As outras, como o budismo, o hinduísmo, dá chance para o camarada de voltar aqui na Terra. E por agora, não é uma religião, é uma filosofia da ciência, é um sistema tríodo que inclui, no caso do espiritismo, corpo, alma e o perispírito. E ele é de cada um dos espíritos e é ligado às energias, não é a palavra certa, aos fluidos da Terra. Isso seria a melhor das palavras para ser usado aqui. Existe espírito? Essa é uma pergunta legal. Ele diz que os espíritos são as almas dos homens, liberta da vestimenta corporal. Então, o ser que pensa sobrevive à morte do corpo. Essa roupagem material a gente pode trocar. O que a gente não troca é de espírito e perispírito aqui na Terra. A lógica do Kardec passa por esse monte de perguntas com resposta que não tem jeito de você correr. O ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte? Olha o Kardec filosofando. E se continua a pensar,
está impedido de pensar naqueles que amou? Então, eu morri. Não posso mais, só porque eu morri, sentir saudade dos meus filhos, dos meus netos, dos meus amigos, dos meus amores. Que é isso, pô? E se pensa nestes, não cogite se comunicar com eles. Seria muito bom eu ter chance de falar com meu avô Américo, falar com meu padrinho Ademar, quem sabe, por que não? E podendo estar em toda parte, o espírito está em toda parte. Não pode entrar em contato com o nosso lado, e podendo estar aqui ao nosso lado, não pode se comunicar conosco, está aqui do meu lado, conversando comigo, não fala a mim, que por meio do corpo fluido não pode atuar sobre a matéria inerte. Por que não? Estou cansado de ver nos centros espíritas e em outros ambientes batidas, móveis que se movem, coisas que se caem da parede. E é assim, é o espírito atuando sobre a matéria inerte. E sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado, ou seja, não pode tomar a minha mão e escrever uma mensagem, e tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não pode lhe dirigir a mão para fazer escrever, acabei de falar, e podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Seria negar a Deus. Nada impede a comunicação entre os espíritos. Não me falem de Moisés na Bíblia. Lá é outra situação, outro tempo, outra necessidade social. Não se esqueça disso. Já no capítulo 2, ele entra de sola falando que foi-se o tempo dos contos maravilhosos. A Bela Adormecida, não sei o que, isso já é. Kardec observou que os fatos que eram sobrenaturais na época dele, quando é analisado à luz do Espiritismo, são, além de ser reproduzíveis, são corriqueiros. Então você mostrar um fantasma ali, daqui um bocadinho tem cheio de fantasma do teu lado. Ele, por exemplo, comenta que o Sr. Holmes, ele estava presente na sessão, se elevou no ar, levitação, assim como o fenômeno São Cupertino, ou seja, só ele conhecia dois exemplos, o São Cupertino e o Sr. Holmes. As aparições, por meio da médium Salete, outros fatos incontestáveis. Ele estava lá e ele assistiu às sessões de materialização luminosa da médium Salete, que apresentava espírito para eles conversarem, tocarem, coisa que vai. As mesas que respondiam perguntas inteligentes. Desde quando mesa tem inteligência, rapaz? Bom, todos são fatos naturais. O problema é que a gente ainda não conhece todas as causas, como funciona. Aí está a possibilidade da comunicação inteligente com os espíritos. A gente aprender sobre isso. Todos os dias a gente testemunha algum fato. E o problema é que mesmo testemunhando, a gente chama de milagre. Deus não pode revogar a própria lei divina só para atender o milagre. Não tem chance. Pensa nisso. Tem outra coisa. O natural explica sobrenatural. O Kardec também filosofou um argumento lógico. Ele vai elencar uma série deles. O Espiritismo entende coisas graves das questões filosóficas pode ser tratada aqui. Por quê? Porque basta você levar a sério esse negócio. Você, tanto o homem físico quanto o espírito, pode fazer um ao outro perguntas e respostas que melhorem o conhecimento, a ciência, a filosofia, façam. Não há porquê. Agora, uma coisa é certa. Você não vai aprender espiritismo indo a cursinho, lendo apostila. Não é por aí, não. Espiritismo é prática, é vivência, é estudo. De preferência, num grupo de pessoas, onde você possa debater as ideias. Ou seja, ele fez um resumo. É longo, não é pequeno, não. É resumo, é longo. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma.
Então, nós, espíritas, acreditamos na alma. Ela sobrevive ao corpo. Funda-se numa lei da natureza. Logo, isso é natural. Nada tem de maravilhoso ou sobrenatural. Muitos fatos são tidos, no sentido vulgar dessa palavra, tido como é algo extraordinário. Não é, rapaz. É comum. Se outra pessoa pode repetir, é comum. Eles lá deu o exemplo do seu Roma e do São Cupertino. Dois fizeram, é pertinho, então é natural. Muitos fatos, porque não lhe conhece. A causa você chama de sobrenatural. Pois é, se conhecesse a causa, seria natural. Não se esqueça, o Espiritismo, quando diz que é impossível praticar aquilo, se preocupe que pode estar havendo fraude. Fraude. E tem muita. Se bem que reconheça, no fundo de verdade, em muitas crenças populares, o Espiritismo de modo algum lhe dá solidariedade. Então, não use o Espiritismo para falar disso ou daquilo. Não, porque a erva tal, que o preto me desse, preto velho. Rapaz, isso aí é uma religião séria, chamada Umbanda. Leve as coisas a sério. Pô. Julgar o Espiritismo pelos fatos de que ele não admite dar prova de ignorância, claro. Por quê? Porque a opinião não importa. O que importa é o fato provado. É racional, pô. O Espiritismo é racional. Tem método. O método é o científico. Observação dos fatos. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas, de suas consequências morais, é sim um princípio nosso. Nenhuma ciência ou filosofia pode fazer um trabalho sério, perseverante e aprofundado sem levar em conta causas e consequências daquilo que se observa. O Espiritismo não pode considerar crítica séria não aquele que tudo é visto, estudado e aprofundado, com paciência e perseverança. Por quê? Porque os espíritos não estão ao nosso dispor no laboratório de química, como a gente realiza experiências de exotérmicas, endotérmicas. Isso é muito simples. Por quê? Mistura A com B e dá exotérmica. C com D dá endotérmica e por aí vai. Muito bem. Você tem que entender como Kardec se posicionava. Ele ainda estava falando o seguinte: ainda não tem um crítico que possa rebater essa visão do Espiritismo. No frigir dos ovos, é isso que ele está dizendo. Então, num próximo episódio, nós daremos sequência ao estudo do Livro dos Médiuns. Até lá. Por sua atenção, obrigado. Inscreva-se no canal. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se não gostou, deixe o seu não gostei. Compartilhe este vídeo, mas não se esqueça, importante mesmo é o teu comentário. Até a próxima!